nunca teve armário, minha mãe nunca teve guarda-roupa. Então, tipo, eu fui criado assim, tudo em caixa, roupa em caixa e as panelas penduradas nas paredes. Que é pra, tipo, uma a facilidade e outra pra eu aqui em São Paulo é para lembrar de todo mundo lá. Pra eu mesmo me olhar assim e dizer, eu não, nunca esqueci deles. Porque eu acho que o que me assegura, eu acho que o que me dá freio em muitas ocasiões é eu lembrar que eu ainda tenho família, eu ainda posso ter um futuro melhor. Ah, eu não tenho mais ninguém, não tenho mais nada a perder, eu tenho. Eu penso assim que eu tenho o que perder. Já com meus 14 anos, eu já comecei a me montar, mudar. Inclusive, eu não sabia nem o que significava a palavra homossexual. E minha mãe ficou sabendo que eu disse pra alguém que eu era homossexual. E até hoje eu carrego as cicatrizes no rosto e na cabeça. Decidi com 18 anos porque eu fiquei com receio dos meus pais me colocarem pra fora de casa, né? Então eu tinha esse receio de falar pra eles, né, que eu era uma travesti. Então eu tinha esse medo deles me colocarem nas ruas, porque eram os noticiários que eu via e o que eu lia, de me expor assim tanto e minha família não me aceitar. Mas uma hora você vai ter que tomar uma decisão, porque ou você perde sua família agora de cedo, ou quando você estiver maior, você perde também tudo. Porque querendo ou não, é uma perda. Porque quando você se assume cedo, você perde a família. E quando você se assume tarde, você constituiu alguma coisa e você vai perder aquela coisa também. Eu já tive vontade de desistir da vida. Já tentei o suicídio. Muitas trans cometem o suicídio porque não aguentam a pressão, entendeu? É igual eu te falei, ninguém escolhe, ninguém opta a sofrer. Ninguém. Se a pessoa falar pra mim, essa escolha que você fez, não, não é escolha. Porque eu não escolhi ser chacota da sociedade, eu não escolhi ser excluída, eu não escolhi perder minha família, eu não escolhi em perder um relacionamento. Se minha mãe aceitasse a minha opção sexual, o nome que eu quero ser chamada, nenhum da minha família ia jogar pedra, nem de fora. Por quê? Não, a mãe aceita. Então a família não ia querer brigar com a mãe por conta de um nome do filho ou da filha. A sociedade não ia querer mexer porque ia ver que a travesti ou o homem trans tem um braço forte ali para lhe defender. Porque muita gente não sabe por que tem aquele preconceito. Inclusive minha mãe é desse tipo, que não sabe por que ela tem aquele preconceito. Porque toda família aceita, acha bonitinho a outra família, porque tem. Todo mundo acha bonito a amizade, mas quando é seu filho ou sua filha, tudo muda. O caso muda. Ou você abraça, ou você empurra. Então, tipo, quando eu falo muito da minha mãe, é porque, tipo, eu sinto falta. Eu nunca abracei minha mãe nunca me abraçou. Nem um Feliz Natal, nem um Feliz Ano Novo. Eu tenho um amigo que ele se montava, ele era drag queen. E eu falei pra ele, eu já me maquiava, eu já usava as roupas muito femininas, já tinha os trejeitos todos femininos. E ele falou assim, vamos se montar? Eu falei assim, vamos. Ele me deu a peruca, colocou a peruca, eu me maquiei tudo, vesti roupa mesmo, saia, pus um salto, coloquei sutiã, porque na época não tinha seio. Então, quando eu me olhei no espelho, eu falei assim, nossa, eu achei a minha personalidade, essa sou eu. Eu nunca existi, na verdade. Quando eu olhei no espelho, eu falei, aquele ser humano que eu estou vendo, que está refletindo, sou eu. Ali existe a Guilhermina, e não o Guilherme. No começo não foi fácil, porque nas minhas condições de travesti, uma mãe e um pai não me criou para ser uma mulher, me criou para ser um menino. Então, a aceitação vem com o tempo, né?
Então eles me aceitaram de acordo com o passar do tempo, eu mostrando a minha personalidade, o meu caráter, como eu sou dentro de casa, enfim, para a sociedade. Então foi tranquila a aceitação e hoje é numa boa, eu tenho um apoio familiar. É ter esse respeito. Para que tivesse respeito, tinha que ter as políticas públicas, né? E essa política pública deveria vir principalmente, por exemplo, da educação, se discutir gênero na educação, mas infelizmente nós estamos num retrocesso político e de políticas públicas. Está na nossa Constituição, na nossa lei máxima, é de direito a todos e todas a educação. No ECA, artigo 53, está escrito assim, ó, o aluno e a aluna têm que ter direito ao acesso e permanência na escola. Não está dizendo o aluno LGBT, o aluno heterossexual, está dizendo o aluno ou a aluna, independente se ele é heterossexual, homossexual, transexual. Tenho muitas amigas trans que preferiram não terminar os estudos para não ter que mais passar por esse tipo de violência. A forma como o preconceito se dá na minha vida, né? Com certeza absoluta, assim. E não é só o lugar que eu ocupo, né? Não é só estar no doutorado. Eu acho que o fato, toda a trajetória que eu tive, né, me preparou para, por exemplo, saber me colocar em certos espaços. Na época, para mim, foi fácil, não foi difícil, porque eu tinha muito contato com os diretores do colégio, com os inspetores, os professores. Eles gostavam muito de mim. Então, para mim, foi muito tranquilo nessa parte da minha aceitação homossexual, que eu passei por todas essas fases, né? Mas eu creio que eu quebrei muitos paradigmas na minha escola na época, porque eu já me maquiava, eu já vestia roupas femininas, então assim, eu passei por aquela fase andrógena. Então na época foi um choque para a escola, né, no caso, mas eles me acolheram e não sofria discriminação. A escola era terrível, tanto é que eu fui expulsa e a diretora ficou contra mim, que também era homofóbica. Então juntou uns 15, 16 meninos para me pegar lá do lado de fora. Só que, sabe, né, parece que a regionais com instinto de sobrevivência além das outras pessoas. Então, tipo, se fui agredida, eu agredi também. Só que, para mim, era uma desvantagem pelo fato de que a diretora ficou contra mim, pelo fato de que eu fui expulsa por conta disso. Então, fiquei sem estudar todos esses anos. Aqui bastante, porque eu não consegui estudar em uma escola por causa de preconceito. E você ia conversar com a diretora, ela falava, ai, você vem assim pra escola, você quer que a gente faça o quê? Eu tive uma infância muito difícil. Eu era uma criança fechada, eu era uma criança que não queria conviver entre coleguinhas, eu sempre vivi dentro de casa por causa disso. Eu tinha medo. Eu já sofri preconceito desde pequena na escola, porque eu lembro que uma professora, ela baixou minhas calças na frente de todos os meus coleguinhas dentro de um banheiro masculino e mostrou meu órgão genital e falou pra todo mundo, você é menino, você tem um órgão genital masculino. E imagine para uma criança de 5 anos ouvir isso de uma professora. Então ali, o meu mundo se fechou desde ali. Então, quando eu entrei na faculdade, já fazia mais ou menos 6 meses de curso, né? E eu tinha 2 professoras, elas me deram oportunidade porque elas tinham uma agência de publicidade, né? Então eu fiquei 6 meses estagiando com elas e para mim foi uma experiência maravilhosa, porque aí eu tive contato com outros tipos de pessoa, outro nível social, eu tinha que ir em reuniões, eu tinha que conhecer empresários, então assim, eu senti que dali, então eu poderia conquistar tudo que eu queria, porque eu era capaz, eu tinha capacidade de conquistar tudo que eu desejava e meus objetivos. Assim, meu primeiro emprego, quando eu fui procurar o primeiro emprego, eu consegui, como gay.
Mas como travesti, eu não consegui, tem sempre aquela dificuldade, né? Mas daí, eu não sabia nem o que fazer, emprego a gente não consegue, não. Como travesti é muito difícil, só se tiver alguma parceria com algum programa de acolher a travesti. Eu já estava sem esperança já, quando a gente veio para cá, para São Paulo, a gente estava na rua. Só que daí, lá no pátio do colégio, eu conheci a Mariana. Esse nome eu nunca vou esquecer de falar. E a Mariana disse, você vai ter um projeto aí, você quer entrar? Eu disse, quero. Que na época era o POT, Programa Operação Trabalho. E em seguida virou o Transcidadania em 2015. Né? Porque o Transcidadania é um pequenino reparo do Estado que sempre fechou os olhos para essa população. O Transcidadania é a reunião de várias ações do poder público. Então nós reunimos várias ações que já existem no poder público e criamos fluxos específicos para o programa. Os centros de cidadania LGBT começaram com esse do Aroche, mas hoje nós já temos um na Zona Sul, um na Zona Leste e um na Zona Norte. Falta só da Zona Oeste, que deve ser inaugurado em breve. Porque é um projeto que dignifica o ser humano, que de fato não faz filantropia e que está dando oportunidade de tirar 200 meninas que viveu na rua durante muitos anos sendo espancada, violentada, negligenciada pela saúde, negligenciada pela moradia, pela própria educação. Quando no mercado de trabalho, quando eu fui inserida, eu era homossexual, né, digamos assim, para a sociedade, então não tinha tanta dificuldade de arrumar um emprego, mas depois que eu me assumi mesmo como transexual e comecei a fazer minha hormonioterapia, é mais difícil, é muito mais difícil. De início, assim, de imediato as pessoas me viam e me identificavam como uma mulher, mas quando eu entregava meus documentos, né, sempre tinha aquele olhar meio assim, nossa, tipo, e agora, o que eu vou fazer, né? Então eu senti essa barreira, né, na parte dos meus documentos, e eu creio que com a mudança dos meus documentos vai ser muito mais fácil ser inserida no mercado de trabalho. Enquanto isso eu não tenho os meus documentos, eu estou tentando procurar algum emprego e ser inserida no mercado de trabalho, mas não é fácil por conta desse preconceito da sociedade, né, essa transfobia. A diferença entre fazer uma entrevista quando você é cis e fazer uma entrevista quando você é trans totalmente é outro mundo, é outra vida. Porque, primeiro, quando você é cisgênero e assumindo a identidade masculina, então você tem você é beneficiada por um patriarcado, por um machismo que diz assim, olha, que bom, nós temos espaço para você, nós temos lugar no mercado, no mercado de trabalho, que bom, você é jovem, que bom, você nos serve. Pensa que eu começo minha transição com 29 anos, né? Mas com 21 anos, quando eu estava no segundo ano da minha graduação em letras, eu fui no Objetivo lá de Campinas e pedi eu coloquei meu currículo, deixei meu currículo lá e fui contratada como professora de português, né? Enquanto eu ainda existia como homem no segundo ano de graduação, ou seja, não era ninguém, eu fui contratada pelo Objetivo para dar aula de literatura. Hoje não há um colégio que tenha coragem, eu preciso ter coragem para contratar uma pessoa trans, para bancar uma pessoa trans numa posição dessa como professor, por exemplo, né? O mais constrangedor também nos processos seletivos é o nome. O nome é muito difícil. As pessoas acham que a gente usa nome fantasia, entendeu? E eu não sou uma fantasia, porque ninguém opta o sofrimento. Isso aqui não é escolha, isso aqui é uma condição de vida que eu tenho. Então é o que mais deixa assim, uma transexual impactada na hora do processo seletivo. É ter que usar aquele nome do RG, passar por aquele constrangimento todo. Então isso é um pouco difícil. Eu acho sim, a mudança de nome hoje, que esse processo que a gente abrimos para essa mudança de nome no papel, infelizmente um papel tem um peso muito grande, muito grande. Você vai chegar num médico, você vai apresentar seu documento e aí? A pessoa vai querer fazer o quê? Inventar uma piada? Mas seu nome vai estar ali. Ela vai ser é como se fosse uma obrigação. Para qualquer pessoa comum, pegar um ônibus, está tudo bem para ir para o seu trabalho, por exemplo. Para mim não. Eu tinha que me justificar. Cadê teu documento? Tá aqui, ó.
tá aqui, você é um homem. E aí eu disse, não, eu sou uma transexual, mas por favor, não me exponha perto das pessoas. O quê? Gritando, para que as pessoas ouvissem. Eu sou uma transexual, eu tô dizendo pra você não me expor, filha da puta, eu sou uma transexual, agora todo mundo tá sabendo que eu sou. Isso aconteceu, no ônibus que eu fui pegar pra vir, pra fazer a cirurgia aqui em São Paulo. Vocês também da fila, querem saber? Pronto, o showzinho desse idiota aqui tá completo agora. Eu tive numa loja de departamento, fica localizada na Oscar Freire, aqui em São Paulo. E quando eu fui fazer todas as seletivas, eu fiz 3 etapas da seletiva, eu passei nas 3 etapas. Quando eu fui conversar com essa diretora do Brasil, dessa loja de departamento, quando eu fui entregar meus documentos para ela encaminhar para o RH, ela se chocou. Eu senti que ali foi transfobia, porque ela já me disse que a vaga já tinha sido preenchida. Então ali eu fiquei desanimada, me desapontou, porque eu senti na pele realmente o que muitas falavam pra mim, olha, como procurar emprego vai ser assim, assim, assado, você vai ter dificuldades. Então ali eu pude sentir na pele o que é transfobia em relação ao mercado de trabalho. Aqui em São Paulo eu vejo amigas minhas trabalhando em caixa, eu vejo amigas minhas trabalhando em salão, porque geralmente para a sociedade a gente mostra que somos objetos do sexo. Não adianta, todos vão ver a gente como objeto sexual. Já para muitas pessoas, a visão da gente é só cabelo, como se a gente se identificasse só com cabelo, na área da beleza. Eu me identifico como recepcionista, só que tipo, imagina, você está numa empresa que tem 100 homens e mulheres cis, e tem uma travesti atendendo lá na portaria, se não for um centro de cidadania, né, LGBT, porque se for, eles aceitam, mas se não for, como fica? Eu sou uma travesti? Sou uma travesti. Só que por eu ser uma travesti, não é obrigatório eu ir me prostituir. Então você se arrumou sendo uma travesti. Você saiu, pode ser o horário que for. Na mentalidade das pessoas, você está indo se prostituir. Eles não vão imaginar que você está indo a um supermercado, você está indo no shopping. Vão achar sempre que você está se prostituindo. E em qualquer ambiente público, eles vão achar sempre também que ali tem prostituição. Eles acham que a gente vive para casa de homem, sabe? Porque não é possível. Passa na mente deles. Esses dias um cara invadiu meu prédio, saiu me puxando pelo braço, pedindo pra ficar comigo. Que era pra me ter ficado com ele. Aí eu fui chamar o porteiro do meu prédio, ele foi e tirou o cara de lá. É difícil, você tem que... Eu acho que, como eu te falei, assim, eu acho que o povo até acostumou, assim, com a minha presença. E não impede muito. Então, que eu fui fazer uma reunião com o empresário e eu acho que ele percebeu que eu era transexual. E aí eu recebi uma mensagem dele no meu Facebook dizendo que se eu queria sair com ele e quanto que seria pra eu sair com ele. Então, eles relacionam muito a transexual. Nós somos extremamente hipersexualizada. Então, é sempre essa coisa de sexo, a procura do sexo, é sexo e sempre vai ser sexo. Eu não posso exercer qualquer função que não seja sexo. Depois que eu vim para cá, surgiu muita oportunidade, porém a escolaridade não chega, não consegue nos dar oportunidade. A gente tem que estudar mais. Então é isso que eu estou precisando. Não é alguém me chamar para ir para a rua, não é alguém me chamar para ir roubar ou algo parecido, mas sim incentivar para algo de bom. Eu acho que falta um programa de incentivo a nós transexuais travestis, que eu acho que o governo tinha que dar esse incentivo, né? Abrir mais vagas, não digo fazer uma cota, mas eu acho que ter essa divulgação, né? Por exemplo, eu sou dono dessa empresa, então minha empresa contrata transexuais travestis, entendeu? Para não ter essa coisa de preconceito, dela chegar no local e falar assim, nossa, para mim vai ser tão difícil como eu combater tipo o mundo. Então, não, vai identificar aquela empresa e vai saber que ali ela pode ser empregada como qualquer pessoa. O que eu gostaria, de verdade, que não precisasse ter cotas para contratar travestis e transexuais e homens trans.
Mas já que isso não é um fato real, que a sociedade ainda não está preparada para dialogar e entender isso de maneira muito naturalizada, que tenha empresários sensíveis a essa causa, como a gente teve com o próprio Ivan Cabral aqui na SP Escola de Teatro. Isso dá visibilidade à própria empresa, porque as pessoas veem com bons olhos, olha que legal, tem um lado humanístico nessa empresa que não busca apenas ter lucros, royalties, lucros. Tem também um trabalho social, porque isso é um trabalho social. Se você não quer travesti na rua fazendo prostituição, o que você faz enquanto empresa para que ela saia da rua? Você só critica? Você ganha milhões e milhões de dinheiro, de lucros, e você não faz absolutamente nada? Você acha que a culpa é exclusivamente do Estado? Só o Estado que precisa fazer? Você é um empresário, querido ou querida. Você pode fazer se você quiser. Por que as outras empresas têm um receio tão grande em lidar com esse tema ou trabalhar com esse público, muitas vezes até achando que esse público, por ser transexual, teria um comportamento diferente que muitas vezes está na cabeça das pessoas e são mitos que são colocados na sociedade como um todo, né? Ou seja, essas pessoas, a experiência nossa mostra que a partir do momento que você as traz para trabalhar na empresa, no caso do Carrefour, que elas começam a desenvolver as suas atividades profissionais aqui, elas as desenvolvem como qualquer outra pessoa, naturalmente. Não tem absolutamente nenhuma diferença do ponto de vista daquilo que ela vai exercer, né? Ou seja, quando uma empresa não trabalha esse público, ela está perdendo uma oportunidade de ter um bom profissional por um preconceito que a empresa acaba reproduzindo e que, infelizmente, faz com que o acesso dessas pessoas seja muito restrito, né? Então a gente procura levar a nossa experiência para tentar desmistificar, para quebrar esse paradigma, porque ele realmente não faz sentido, comprovadamente. É uma questão que a gente não pode perder os talentos que querem trabalhar com a gente. No momento em que a gente cria, a gente reforça alguns vieses, né, no processo seletivo, a gente com certeza está perdendo a oportunidade de conhecer talentos incríveis. Uma empresa que preconiza inovação não pode pensar em construir grupos heterogêneos. Então, se a gente está todo mundo numa mesa pensando igual, a gente sabe que ninguém está pensando. Eu acho que o que falta é mais informação, conhecimento, porque muita gente não se dá a oportunidade de conhecer mais um pouco da gente. Então, tipo, o Carrefour mesmo foi uma empresa que foi a primeira a se oferecer a conhecer um pouco mais. E pra gente foi uma grande oportunidade. Entrei aqui como operadora de caixa, eu fiquei 2 meses no caixa, depois eu subi para fiscal de loja, eu fiz em cima do patim, sabe? Patinadora, fiscal de loja, e de fiscal de loja agora eu vim para cá, para digital. Então eu já passei por 3 e eu fiz um curso aqui dentro também de confeitaria. Você não vê uma transexual, uma travesti diretora de um banco, você não vê uma transexual gerente de uma loja, você não vê aeromoça, você não vê, enfim, qualquer área de trabalho que ela sinta vontade de trabalhar, a não ser aquela que é designada para ela mesmo, que é empurrada para ela como a área da beleza e da estética, você não vê em outras áreas de trabalho. Né? E é essa militância que faz com que exista, por exemplo, a Transcidadania, que no seu nome traz isso. Né? O seu nome é uma bela mensagem que diz que uma pessoa trans tem cidadania. E é essa a lógica do programa. O programa, diferente do que as pessoas falam assim, o programa quer dar emprego. Não é, o programa não pode te dar esse objetivo. Não é esse o objetivo. É lógico que isso nós queremos, é uma ansiedade do programa, mas não pode ser um objetivo. A gente não pode obrigar o mercado de trabalho. Mas a gente pode criar condições para isso. E eu acho que a maior vitória do programa é de fazer com que essas pessoas se reconheçam cidadãs. Porque é esse ganho de empoderar essas pessoas que faz com que essas pessoas exijam cada vez mais, inclusive emprego. E inclusive que o Estado vá atrás dessas pontes e vá atrás desses caminhos. A gente
gente não quer só esquina, a gente quer escola e dignidade. A gente não quer só sepulta, a gente quer escola, não pela metade. A gente não quer só escola, a gente quer emprego e cidadania. A gente não quer só esquina, a gente quer a vida como a gente quer. Ferida na carne, o Estado é laico. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só prazer, a gente quer prazer e quer fazer amor. A gente não quer preconceito, a gente quer direito pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e dignidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer acesso pra diversidade. O amor vence o ódio. O Estado é laico.